Assista o vídeo a seguir e nossa análise ao final. Uma coisa eu tenho que admitir. Ao final do ano que vem, 2026, a gente vai sentir falta do Lula. Obviamente não como presidente, mas pelos momentos de entretenimento que ele proporciona. Essas vergonhas, essas gafes que ele faz pelo mundo afora, fala a verdade, a gente morre de rir. Envergonha o Brasil, mas a gente já está num nível tão deplorável de vergonha que não tem como afundar mais. Lula vai ao G7. G7 é o grupo dos 7 maiores PIBs do mundo, né? Os países com os maiores PIBs, os 7. Lula não faz parte, o Brasil não faz parte desse grupo. O Brasil faria parte do G20. Mas Lula decide ir mesmo assim, mesmo não fazendo parte do grupo. Por quê? Ele tem que se afastar aqui do Brasil, a situação que está terrível, IOF, INSS. Então a melhor coisa que ele pode fazer é viajar. E é o que ele tem feito mais do que qualquer outro presidente na história do Brasil, gastando o nosso dinheiro. Curioso. Eu acho que dessa vez a Janja não foi, eles devem ter brigado. Mas lá vai o Lula participar do G7. E qual que é a primeira coisa que ele faz quando ele chega lá para participar do G7, do grupo, lá no Canadá? Ele faz isso aqui, ó. Não há necessidade de existir o G7, diz Lula ao chegar à cúpula do Canadá. Então ele vai para um evento que ele não faz parte, gastando o nosso dinheiro, para chegar lá e dizer que esse evento nem sequer deveria existir. Vai entender essa lógica. Eu sei o que ele foi fazer lá. Em grande parte, ele foi lá para defender o Irã. Como vocês sabem, Lula é o único presidente de um país democrático que defende o Irã e que acha que o Irã deveria ter armas nucleares para destruir o povo judeu e destruir Israel. O único que faz uma besteira dessa. Mas para um cara que recebe narcotraficante condenado como Maduro, isso não é nada, gente. Sem falar, todos os grupos terroristas amam o Lula. Mas ele vai lá. Aí vem a primeira gafe. Aqui, ele indo participar da foto oficial. O cara é tão passado, vou usar a melhor palavra, que ele atrapalha até o momento da foto inicial. Todo mundo concentrado para a foto, olhando para frente. Aí vai o Lula. Aí o povo tem que gritar: Lula, Lula, presta atenção aí, ô retardado. O Macron tendo que chamar a atenção do cara porque ele foi bater. Aí vai o outro, esse aqui é do Canadá, o primeiro-ministro do Canadá, o presidente do Canadá, né? Aí o Zelensky olhando pra ele com o cara: meu Deus do céu, é um coitado mesmo. Aí ele faz isso aqui. Alguém pode me explicar? Alguém pode me explicar o que é isso aqui? Será que ele tá mandando um recado pro PCC, pro Comando Vermelho? Não, sinceramente, o que é isso aqui, gente? A foto do G7, que ele nem deveria estar participando da foto, mas tá lá por educação. Ele vai e faz esse símbolo que ninguém entendeu. Tá? Acho que é um recado pro PCC, pros eleitores dele. Fica essa parte aí sem entender. Mas vamos lá. Tirou a foto. Aqui ele perdido. O Zelensky estava ainda esperando a fila andar. Olha o que ele faz. Ele dá uma encoxada no Zelensky que também ninguém entendeu. Falou: mas o que é isso aqui, Lula? Pra que você deu essa encoxada no Zelensky do nada? Pra ver se o Zelensky andava, né? Agora... Vamos lá. Só pra terminar, porque isso aqui é engraçado demais. Aí vamos fazer a reunião. Obviamente, Lula se preparando para defender terroristas, não deu certo. A cúpula do G7 saiu de lá com a resolução de que tem que ser, que o Irã não pode ter arma nuclear e que o Israel precisa ser apoiado nesse momento, tá? Aí vai o Lula e atrapalha a reunião. Olha a vergonha. Olha isso aqui, gente. Isso é o presidente do Brasil. 1 minute for the translation, though. Does that work? Can I go? Yeah. Okay. The president has song, please. Manda falar qualquer coisa para ver se o som parece. Is it? Não está saindo aqui. Porque eu não vou falar ainda.
Lembrando que na reunião com o Putin, ele fez a mesma merda. Does that work? Are we working now with the translation or the sound, Mr. President? Muito baixo, Sérgio, muito baixo. O Macron... Okay. All right. If we switch. Apologies, Mr. President. Okay, very good. Um cara que não devia estar aí, mas foi. Falou que a reunião não deveria existir, mas existe. Queria defender Irã, terroristas, não deu certo, gastando o nosso dinheiro, fazendo o Brasil passar vergonha. É isso que restou da presidência do Brasil. Graças a Deus, falta menos de 1 ano e meio para esse infeliz entrar na lata de lixo. E seremos eternamente gratos, Lula. Você ajudou a acabar com o PT, com a esquerda e com a história que você conseguiu construir na época que não tinha internet. Na época que as pessoas eram enganadas. Não hoje, como as pessoas têm acesso a outras fontes de informação. É o fim do Lula e esse momento lá no Canadá é uma cereja no bolo. No vídeo analisado, Gustavo Gayer faz uma crítica contundente, mas bem-humorada, à participação do presidente Lula na cúpula do G7, destacando o comportamento constrangedor do chefe do executivo brasileiro em um dos palcos mais relevantes da geopolítica mundial. Gayer consegue sintetizar com ironia e objetividade o sentimento de muitos brasileiros. O Brasil virou motivo de chacota internacional, não por sua população ou cultura, mas por seu atual representante. O primeiro ponto abordado por Gayer é o absurdo da presença de Lula em um evento do qual o Brasil não faz parte oficialmente. O G7 reúne os 7 países com os maiores PIBs do mundo e o Brasil, apesar de ser uma potência regional, compõe o G20, não o G7. Ainda assim, Lula foi ao encontro com recursos públicos em meio a uma crise fiscal interna, marcada por aumentos de impostos como IOF e encargos sobre a folha de pagamento. Gayer questiona a real utilidade dessas viagens, levantando a suspeita de que o presidente busca apenas se afastar do caos que ajudou a gerar no Brasil. Outro ponto central na crítica é a contradição grotesca de Lula ao dizer, logo ao chegar ao G7, que não há necessidade de existir o G7. É um verdadeiro tiro no pé. Vai a um evento de relevância internacional, com despesas custeadas pelos cofres públicos, apenas para dizer que o evento não deveria existir. Isso revela, segundo Gayer, um despreparo diplomático e um desrespeito com os anfitriões. Em seguida, Gayer aborda os vexames protocolares cometidos por Lula, como quando ele atrapalha a foto oficial, sendo chamado a atenção por Emmanuel Macron. Também menciona o gesto de mão misterioso feito pelo presidente, ironizando se seria um sinal ao PCC ou ao Comando Vermelho. Essas cenas, registradas e divulgadas mundialmente, são tratadas com sarcasmo por Gayer, mas também evidenciam uma grave falha na postura que se espera de um estadista. Outro ponto-chave é a crítica ao posicionamento internacional de Lula em relação a regimes autoritários e grupos extremistas. Gayer relembra que o presidente brasileiro foi à cúpula defender o Irã, regime que persegue minorias e ameaça Israel com armas nucleares. Tal defesa isolada, segundo Gayer, evidencia um alinhamento ideológico problemático, que contraria os princípios democráticos e de direitos humanos. Gayer conclui sua crítica com um tom de alívio, lembrando que faltam menos de 2 anos para o fim do mandato de Lula. Ele afirma que o presidente, ao agir de forma tão desastrosa, acabou por contribuir com o próprio desgaste político e o enfraquecimento da esquerda. Para Gayer, Lula só teve sucesso em destruir a imagem que ele próprio construiu nas décadas anteriores, quando a internet ainda não desmascarava com tanta facilidade as incoerências do discurso político.
Com sarcasmo inteligente, dados reais e uma análise mordaz, Geyer cumpre o papel de amplificar o que muitos brasileiros conservadores pensam, mas não encontram espaço na grande mídia para expressar. Seu vídeo é mais do que uma crítica. É um retrato do vexame internacional que a presidência de Lula tem se tornado.